A associação entre uma determinada variedade linguística e a escrita é o resultado histórico indireto de oposições entre grupos sociais que eram e são usuários das diferentes variedades. Com o domínio político e econômico de certo grupo, sua variedade é estabilizada com a escrita. Essa associação desencadeia um processo de legitimação de uma norma, ou seja, um mecanismo não linguístico fornece dignidade a uma ordem de natureza política, tornando-a reconhecida e aceita. As línguas europeias, por exemplo, começaram a ser associadas à escrita dentro de ambientes restritos de poder. Cortes de imperadores, reis, príncipes e bispos. O uso jurídico das variedades linguísticas também foi fundamental para determinar uma forma escrita padrão. Foi dessa maneira que o falar de Île-de-France passou a ser a língua francesa, assim como a variedade usada pela nobreza da Saxônica passou a ser a língua alemã. O entendimento de que a diferenciação política é um elemento fundamental para favorecer a diferenciação linguística, na realidade, se dá não apenas internamente numa sociedade, mas também externamente, na relação entre diferentes idiomas. O francês, por exemplo, já ocupou a mais alta posição na escala de valores internacionais, mas perdeu espaço para o inglês com o domínio econômico e social dos Estados Unidos da América no cenário mundial. Em praticamente toda a sociedade humana, os grupos dominantes da comunidade, os grupos detentores dos bens políticos e econômicos e da cultura prestigiada, acreditam que são também os detentores de uma língua mais correta, mais bonita, mais cultivada. Fica claro dessa forma que ao longo da história, a linguagem sempre foi um meio de segregação, segmentação de discursos, diferenciação e criação de identidades. Na realidade, o hábito de criar uma identidade e muitas vezes promover a exclusão por meio da linguagem data praticamente da mesma época em que surgiu a escrita. Ao analisar a história da própria linguística, pode-se sugerir que essa necessidade humana de diferenciação seja considerada até mesmo como um dos fatores para o início dos estudos linguísticos. Nesse contexto, é importante ressaltar que a perspectiva da linguagem como neutra é bastante interessante para os detentores da variação linguística dominante. O código aceito oficialmente pelo poder é apontado como neutro e superior e acaba considerado como algo central, até mesmo na identidade nacional. Afinal, se a linguagem for vista como social apenas devido ao seu uso na sociedade, não faz sentido imaginar qualquer tipo de dominação por meio de escolhas de variação linguística. Em sociedades que os meios de comunicação exercem enorme influência na cosmovisão, a alfabetização tende a ser sempre considerada como algo positivo. Dessa forma, a reação mais frequente em relação à escrita é a de credibilidade e aceitação à crítica. Simplesmente pelo fato de estar escrito e não apenas falado. Com isso, tornam-se mais fáceis manipulações e formas de controle e exclusão. E é aí que a alfabetização pura e simples, sem qualquer estímulo a reflexões, torna-se um instrumento de domínio. É claro que valores humanos e de cidadania não são passados apenas pela educação formal, mas um povo com índices elevadíssimos de analfabetismo seria mais difícil de ser controlado. Este é o padrão típico de desenvolvimento que observamos desde o Egito até a China, ao tempo em que a escrita apareceu pela primeira vez. Parece ter favorecido a exploração dos seres humanos mais do que sua iluminação. Minha hipótese, se correta, nos obrigaria a reconhecer o fato de que a função primária da comunicação escrita não haja sido suficiente para consolidar o conhecimento. Ela foi talvez indispensável para fortalecer a dominação. A luta contra o analfabetismo está então em relação com o crescimento de autoridade dos governos sobre os cidadãos. Todos têm que ser capazes de ler, de forma que o governo possa dizer: a ignorância da lei não é desculpa. Em termos linguísticos, especialmente, a educação acaba por servir praticamente apenas para separar aqueles capazes de reproduzir uma variedade culta em seus processos comunicativos.
Os falantes urbanos mais escolarizados e de maior poder aquisitivo usam essas diferenças para demarcar as fronteiras entre quem fala certo e quem fala errado, usando os fenômenos linguísticos para definir, de fato, os limites da ascensão social, que fica imaginariamente reservada aos que estão do lado de cá do terreno do bem-falar. Realiza-se assim o que talvez seja o tipo mais sutil e eficiente de dominação. Aquela de que chega ao ponto de convencer os dominados de que sua variedade linguística é pobre e feia, e que o melhor seria utilizar o idioma à imagem e semelhança de como fazem os dominadores.